Boa noite, povo de Deus. Conseguindo me ouvir bem aí? Tudo na paz conosco? Graças a Deus. Mais um domingo para cultuarmos ao nosso Senhor, para desfrutarmos desse momento de intimidade, de desfrute, de engrandecer ao nosso Pai. Abre aí, fazendo um favor, na carta de 1 Coríntios, na carta de Paulo a essa cidade de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 15, está o pequeno trecho aí que nós vamos meditar hoje. 1 Coríntios, capítulo 15. Pode ir abrindo aí, por favor. Nós vamos meditar nesse texto aí. Quando a gente lê 1 Coríntios, não sei se você já teve essa experiência de ler essa epístola, nós chegamos a nos assustar com os graves problemas que essa igreja apresentava. Problemas terríveis mesmo. Durante a meditação aqui nós vamos lembrar de algum deles. E a gente olha assim e pensa, poxa vida, no meio do povo de Deus, problemas tão graves quanto esse. Mas quando a gente vai estudar a história dessa cidade, a gente vai perceber que a igreja refletia em certa medida também como era problemática esta cidade, a cidade de Corinto. Era uma cidade bem de um comércio bem pujante, cidade importante no Império Romano, cidade de forte comércio. E como as metrópoles atualmente, ela que era uma metrópole, também era uma mistura de gente de todo canto do mundo, de várias sociedades, de vários países, várias culturas, vários idiomas moravam ali nessa cidade. E apesar de positivamente nós reconhecermos que era uma cidade com um forte comércio importante no Império Romano, nós precisamos reconhecer também que era uma cidade bem imoral, bem problemática em relação à promiscuidade e à imoralidade. Essa cidade era tão imoral que passou a ser usado um termo no período do Novo Testamento chamado corintianizar, que simbolizava tornar algo imoral, de tão pervertido que era essa cidade. Um problema sério. E como o apóstolo Paulo esteve plantando igreja nas principais cidades onde ele pôde passar, ele passando lá para o Coríntios, esteve pregando o evangelho e plantou essa igreja da qual ele dá uma atenção especial. Nós temos no Novo Testamento 2 cartas registradas, escritas para essa igreja, mas bem provavelmente ele escreveu 4 cartas para Corinto, para essa cidade de Corinto. A 1 Coríntios, que é o que a gente vai ler hoje, na verdade seria a 2ª carta que ele teria escrito, e a 2 Coríntios seria na verdade a 4ª carta dessas 4 que ele teria escrito para essa igreja. Tinha esquecido de tirar a máscara aqui. Então as demais, não tendo sido inspiradas por Deus, o próprio Deus não as preservou, mas essas 2 ele preservou para a nossa edificação. Vamos ler lá então 1 Coríntios, para nós conhecermos um pouco melhor da situação dessa igreja, dos versos 1 a 4, que diz o seguinte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Deixa aberto aí, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar, derramar nossa vida nas mãos do Senhor mais uma vez. Meu Paizão, nós estamos aqui hoje para, além de lhe engrandecer, de apresentar diante do Senhor nosso culto, a nossa gratidão, para sermos instruídos pelo Senhor. Vem falar o nosso coração, Deus, eu lhe peço. Apesar de nós, apesar de como temos um coração duro, distante do Senhor, Deus, nos alcance com a Tua palavra, nos transforme, nos impacte e nos melhore, nos atraia para mais perto do Senhor. Deus, quebranta o nosso coração diante do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O começo desse capítulo 15 é muito interessante, pela forma como o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Como eu já disse anteriormente, o apóstolo Paulo foi o plantador dessa igreja, mas
depois de vê-la envolvida em tantos problemas, ele julga necessário relembrá-los daquele evangelho que ele tinha pregado a eles já anteriormente, e que eles tinham entendido e recebido, como ele falou, no qual ainda perseverais. Mas, você lendo 1 Coríntios, você vai perceber que ele está escrevendo para corrigir essa igreja de vários problemas que eles enfrentavam. Ele foi informado pelo pessoal da casa de Cloe sobre problemas que essa igreja enfrentava e resolveu escrever essa carta. E daí você vai ver que ele está corrigindo os irmãos por uma divisão séria que havia nessa igreja, nos primeiros capítulos. Você vai ver que essa igreja tinha um problema sério quando eles praticavam a Santa Ceia, no dia em que eles iam tomar a Santa Ceia, eles tinham um problema sério. Durante o culto, eles apresentavam também sérios problemas de ordem e decência. A forma como eles utilizavam os dons que Deus tinha dado a eles também causava problemas e fazia com que o evangelho não fosse bem pregado ao visitante que participava lá. Mas também haviam problemas imorais, problemas morais nessa igreja por práticas imorais, a ponto de dizer que tinha uma pessoa ali que se deitava com a mãe do seu pai, ou seja, com a sua madrasta. E todos esses problemas que ele cita, ele corrige a liderança da igreja, porque eles não estavam lidando da forma correta, da forma séria, como deveria lidar com esses problemas sérios que essa igreja tinha. Mas quando chega no capítulo 15, depois de ter elencado problemas seríssimos, ele aborda esse problema do capítulo 15, deixando claro que esse é o principal problema que essa igreja tinha. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o principal problema da problemática igreja de Corinto, que nós vamos entender aqui hoje. E para ficar claro para nós qual é esse problema então, que ele está relembrando o evangelho para eles, você pode ler comigo aí o verso 13 desse capítulo 15, que diz o seguinte. Verso 12, na verdade, que diz o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então era um problema doutrinário, eles estavam deixando entrar dentro da igreja essa heresia de que não há ressurreição dos mortos. Não é um problema exclusivamente dessa igreja nem desse tempo. Desde o Antigo Testamento, os judeus também já lidaram com esse problema. O próprio Jesus já esteve corrigindo uma seita dentre os judeus chamada saduceus, que também não acreditavam haver a ressurreição dos mortos. Mas a forma como Paulo aborda, ele nos mostra como é terrível se fosse verdade que não há ressurreição dos mortos. Ele chega a afirmar que não havia mais uma fé, não há mais um evangelho. A nossa fé é vã se nós cremos num evangelho que eles pregaram, se não há ressurreição dos mortos. O ministério do apóstolo Paulo teria sido vão. O ministério de Cristo Jesus também teria sido vão. Olha o que ele diz a partir do verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Não há motivo para crermos nesse evangelho se realmente não existe ressurreição dos mortos. Verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós não fomos perdoados pelos nossos pecados. Então não é um pequeno problema de desconhecimento da doutrina, é uma heresia que derruba a igreja, derruba o evangelho, derruba a fé. E ele continua então, e ainda mais, verso 18, os que dormiram em Cristo pereceram. Aqueles que já morreram em Cristo, não há mais esperança alguma se não há ressurreição dos mortos, acabou-se. E conclui no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então esse é um problema seríssimo e grave, que ele lida com ele apresentando a eles primeiro o evangelho. Por isso ele diz, quero lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, evangelho que eles tinham recebido e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. É esse evangelho íntegro, sem que alguma parte dele seja tirada, que salva o pecador. Se, como ele diz, ou melhor, a menos que tenhais
Verso 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Se esse evangelho continuar íntegro dessa forma, sem que uma parte dele deixe de ser crida, a menos que tenhais crido em vão. Então esse é o evangelho que ele está relembrando para eles. Evangelho que ele faz questão de lembrar no verso 3 também: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, não foi Paulo que inventou esse evangelho. Ele não está defendendo uma doutrina de si mesmo. Ele não está defendendo uma teoria que ele próprio criou. Ele entregou aos coríntios aquilo que ele já recebeu. O evangelho é de Cristo. É o próprio Deus quem anuncia esse evangelho por meio das Escrituras. Então o Paulo recebeu esse evangelho e ele também passou. Ele está corrigindo a igreja, não só de Coríntios, mas nós atualmente também. Se nós recebemos esse evangelho dessa forma, nós podemos errar de duas formas: ou se nós não o passamos da mesma forma como recebemos, se retemos ele apenas a nós, nós deixamos de pregá-lo também, estamos errando; ou se passamos ele para frente já de forma diferente, já adulterado. Nós devemos imitar o apóstolo, da mesma forma que ele recebeu, ele entregou para eles. Qual é esse evangelho que nós vamos aprender aqui então? Nosso tema, para relembrar aos irmãos, o principal problema da problemática igreja de Corinto. Primeira parte desse evangelho, pode anotar aí por favor, que está no restante do verso 3. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a primeira parte do evangelho e não deve ser tirada de forma alguma. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. O fato de que Deus, Filho, entregou a sua própria vida pelos nossos pecados. Esse aqui foi o maior espetáculo da história da humanidade. Aquele dia mais tenebroso que a história já viu. O dia onde o próprio Deus, autor da vida, dono de toda a vida, resolve entregar-se para a morte, para ficar sob domínio dela por 3 dias, em favor de criaturas pecadoras como nós somos. O dia mais escuro da história, o dia que o sol resolveu se esconder daquele espetáculo por 3 horas. Porque ali o Deus Filho, o Senhor de toda a glória, o mais santo que já pisou nessa terra, estava ali se entregando à morte. Nesse espetáculo, Deus nos apresenta 2 coisas imprescindíveis, que nós precisamos ter clara em nossa mente. Primeira delas, a justiça de Deus. Porque Deus está ali em Cristo, derramando a sua ira, satisfazendo a sua justiça, punindo os nossos pecados no corpo do seu próprio Filho. O Deus justo, que desde que criou a humanidade, deixou claro para essas pessoas, quando disse para Adão lá no jardim do Éden, quando o colocou no jardim: o dia que você comer daquela fruta que está no meio do jardim, certamente morrerá. Então é justo. O castigo que o nosso pecado merece é a morte, e a morte eterna. Qualquer pecado que venhamos a cometer, ele é altamente ofensivo a Deus. E a justiça que os nossos pecados merecem é a morte. A justiça que os nossos pecados merecem é a morte. Por isso Deus está expondo aqui a sua justiça. Deus é justo e santo. E é impossível que Ele deixe de punir com todo o vigor, com toda a justiça, os pecados que são cometidos contra Ele. E aqui Ele está apresentando no próprio Filho dEle o quão terrível é o nosso pecado. Quando nós vemos esse horrendo espetáculo do Filho de Deus recebendo a ira do seu Pai derramada sobre Ele, deve ser destampados os nossos olhos para a gravidade que tem os nossos pecados. Quão sério é o meu pecado, quão terrível. O que ele merece é a morte eterna. E todos nós pecamos. Portanto, todos nós merecemos a justiça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Mas nós pensamos muitas vezes que Deus pode ser um pouco mais complacente conosco. A gente sempre acha, nós e as pessoas da sociedade que nós conversamos, que naquele dia Deus vai de certa forma aliviar os nossos pecados. Mas Ele está demonstrando aqui que mesmo o seu próprio Filho, que nunca pecou,
o Filho amado dele, que ele diz que ele tinha prazer, que ele tem prazer, em quem eu me comprazo, estando ali diante do Pai com o meu e o seu pecado sobre ele, Deus não poupou, Deus derramou toda a sua ira sobre ele. Por quê? Que loucura é essa que nós achamos que Deus será complacente justamente conosco, que somos os que cometeram esses pecados, que somos tão falhos, algo que Cristo não era, Cristo não foi e nem é atualmente. Se o Filho dele, diante de Deus com o meu pecado, recebeu tal castigo, bebeu o cálice da ira de Deus, por que que nós achamos que nós, que estamos muito além do que o próprio Cristo foi santo, nós estamos muito aquém, na verdade, muito mais pecadores do que ele? É loucura acharmos que ele será complacente. Pelo contrário, Deus deixa claro nesse espetáculo da crucificação de Cristo que é sério o nosso pecado, que é grave o nosso pecado, que não existe qualquer pecado que ficará sem ser punido. Não existe diante do justo juiz a impunidade. É impossível Deus, que é santo, que é justo em seu caráter, deixar de punir todos os pecados. O seu próprio Filho tomou isso. Foi necessário o apóstolo Paulo relembrar os irmãos de Corinto sobre isso, e atualmente é necessário que a igreja de Cristo seja relembrada sobre isso também. Quão sério são os nossos pecados, quão graves são os nossos pecados. Perdeu-se a noção disso. Por isso facilmente abrimos o nosso coração para todo tipo de devassidão, mesmo sabendo nós daquilo que Cristo levou por causa dos nossos pecados. Nós facilmente inclinamos o nosso coração a pecar contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, contra a nossa igreja, contra outros irmãos. Abrimos a nossa boca para maldizermos as pessoas, para mentirmos, para enganarmos, para escondermos, achando que Deus não sabe daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ser relembrados do quão grave, quão perigoso é cada um dos meus pecados. Nós, a igreja, atualmente precisamos ser relembrados disso. Os nossos pecados levaram Cristo para aquela cruz. Não foi uma injustiça que aconteceu ali, não foi um acidente que aconteceu ali. Cristo morreu por causa do meu pecado. Foi necessário ele se entregar para que a justiça de Deus fosse satisfeita por causa dos meus pecados, para que a minha dívida fosse paga diante de Deus. Além disso, de Deus apresentar para nós ali a sua justiça, ele apresenta para nós ali também o tamanho do seu amor. Porque se nós analisamos que não existe mesmo qualquer pecado que deixará de ser impune, como manter em nosso coração uma esperança de sermos salvos, de desfrutarmos da presença de Deus? Por causa disso próprio que ele fez. Aqui Deus está apresentando o seu amor, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não foi ali como culpado diante de Deus. Ele levou a minha culpa diante do Senhor. Ele esteve ali me substituindo diante de Deus. Os pecados que ele levou sobre eles eram os meus pecados, era a minha culpa, era o meu castigo, era o meu cálice que ele bebeu. Era a ira de Deus que eu merecia, que eu mereço, que ele tomou sobre ele. Cristo me substituiu. A sua morte foi uma morte substitutiva. Ele saciou a ira que Deus tinha contra o meu pecado. Ele se colocou ali diante de Deus em meu lugar. E ele próprio afirma que não há amor maior do que esse, do que um amigo dar a vida pelo outro. Ou como o próprio apóstolo Paulo afirma lá em Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Somente por amor alguém poderia fazer isso que ele fez. Somente por amor você pode entregar a vida por alguém, por um filho, um cônjuge, um pai ou uma mãe, mas porque você os tem como dignos. Mas só o amor divino foi capaz de levar Cristo naquela cruz por pessoas indignas e pecadoras como nós somos.
Lá na T14 com a K5 aqui em Paraná, quando você estiver passando lá, repara, na parede de uma igreja tem uma placa lá, eu não vou lembrar certinho a frase, mas é mais ou menos assim: você sempre quis ter alguém que morresse de amor por você, Cristo morreu por amor a você. Está escrito lá. Depois, se passando lá, você pode verificar. E isso é verdade. Isso explica por que Deus se colocou para receber esse castigo drástico, por causa de amor, porque nos amou. Ali está expresso, apresentado, proclamado a todo mundo, de forma audível, de forma perceptível, de forma escandalosa, o amor de Deus apresentado naquela cruz, onde o seu próprio Filho derramou sangue por nós, no nosso lugar, representando todos aqueles que creem nele, todos aqueles que tiveram essa fé nesse Evangelho, que se entregaram para ele. Ele satisfez a ira de Deus. Ele cumpriu plenamente os requisitos para que Deus se satisfizesse, para que Deus ficasse satisfeito por aquele sacrifício apresentado. Então essa é a primeira parte do Evangelho que ele apresenta, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Em segundo lugar, nós vemos no verso 4 que diz o seguinte: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o segundo ponto. E que foi ressuscitado e ressuscitou ao terceiro dia. É interessante ele registrar aqui o fato de que foi sepultado, para que fique claro que Cristo sim morreu. Ele não simulou uma morte, ele não fingiu uma morte, ele não ficou escondido e disseram que ele morreu. Ele morreu, foi visto, havia um corpo, foi colocado dentro de uma tumba e por 3 dias ali ficou, sob domínio da morte. Ele foi sepultado. As pessoas testemunharam a sua morte. Não tem como alguém falar assim que não aconteceu, porque existem diversas testemunhas. As Escrituras são a principal dessas testemunhas. Cristo foi morto, ou como diz o credo apostólico, desceu à mansão dos mortos, foi ao Hades, em alguns termos pode ser dito assim também. Cristo foi sepultado. Ele não participou de uma morte teórica, ele a experimentou na sua maior força, ficou por 3 dias e ressuscitou ao terceiro dia. O que isso representa? Que é justamente o erro que ele está tratando nesse capítulo aqui. Quando Cristo representa, ele está ensinando, ele está deixando claro que o seu sacrifício foi aceito diante de Deus. Deus ficou satisfeito com o sacrifício pleno, com todos os requisitos plenos que o próprio Deus havia estabelecido para receber um sacrifício que trouxesse perdão aos pecados. No Antigo Testamento, isso foi representado nos sacrifícios de animais que eram feitos. No dia do sacrifício, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava lá dentro do Santo dos Santos para apresentar-se diante de Deus com sacrifício por todo o povo que estava lá fora, na ansiedade de vê-lo sair. E ele entrava amarrado pela cintura e as pessoas aguardavam aquele tempo. Quando ele saía, era aquela alegria tremenda, porque sabiam que o sacrifício tinha sido feito perfeito, de forma perfeita. Tudo tinha ocorrido de forma correta. Deus tinha aceitado o sacrifício porque o sacerdote saía. Se algo não ocorresse de forma perfeita, se algo não ocorresse como o próprio Deus tinha estabelecido, o sacerdote morria lá dentro mesmo e ficava sob o domínio da morte. As pessoas tinham que retirar ele puxando por uma corda. Então, quando Cristo vem da morte, quando ele volta do seu sacrifício que ele entregou de si mesmo, ele está representando que Deus aceitou o sacrifício. Sim, nós somos perdoados dos nossos pecados. Sim, foi perfeito. Sim, é suficiente aquilo que Cristo fez para que nós venhamos a ser perdoados quando cremos nele, quando entregamos a nossa vida para ele. Isso quer dizer que ele satisfez plenamente, ele pagou totalmente a dívida que nós tínhamos com Deus, a culpa que nós tínhamos diante de Deus por causa dos nossos pecados. É suficiente, não há mais necessidade de que eu coopere com algo, de que eu possa de alguma forma ajudar nesse sacrifício, de que eu possa de alguma forma pagar ainda, retribuir a Deus pelos meus pecados. Nada do que eu venho a fazer chega
perto de agradar a Deus, porque tudo é maculado pelos meus pecados. Mas o que Cristo fez, foi feito de forma perfeita. O sacrifício de Cristo é suficiente para o total perdão dos pecados de todos aqueles que creem nele. Quando Cristo ressuscitou, é o que ele diz para nós, que foi aceito, que está pago, que está consumado. Sim, Deus agora nos aceita porque nos deu perdão dos nossos pecados, porque Cristo pagou o preço correto e devido pelos nossos pecados. Mas ensina também para nós que ele venceu a morte. A morte não teve mais domínio sobre ele, porque Deus aceitou o seu sacrifício. E quando ele sai da morte, quando ele ressuscita, ele está trazendo agora essa mesma vitória que ele teve sobre a morte para todo o seu povo, para todos aqueles que creem nele e se entregam para ele. Porque a morte não pôde mais retê-lo, porque estava pago, porque estava purgado, estavam perdoados todos os pecados que ele levou sobre ele. Assim também a morte não tem mais domínio sobre o povo de Deus, sobre aqueles os quais ele estava representando naquela cruz, porque estão pagos, estão perdoados, está satisfeita a ira de Deus, está satisfeita a justiça de Deus. Não resta mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz o próprio apóstolo Paulo lá em Romanos 8, verso 1. Porque ele nos perdoou dos nossos pecados, ele pagou o preço devido. Portanto, vencemos também a morte em Cristo. A morte não tem mais domínio sobre nós, de forma que quando passarmos pela morte física, na verdade estaremos indo para a vida eterna. Não há mais qualquer domínio sobre a morte, que a morte tenha sobre nós, mas iremos para a presença do nosso Deus. Então, quando ele ressuscita, ele nos ensina essas duas coisas, que o sacrifício foi aceito e que ele venceu a morte por nós. E eu quero encerrar agora trazendo algumas aplicações desse evangelho que o apóstolo Paulo está relembrando para essa igreja, lidando com o principal problema da problemática igreja de Corinto. Primeira coisa que nós precisamos aplicar em nossa vida: todo esse evangelho, a morte de Cristo pelos nossos pecados e a sua ressurreição, como o apóstolo diz, é segundo as Escrituras. As Escrituras são a fonte desse evangelho. Qualquer que passar dos limites da Escritura, ou que reter parte dela, estará pregando um evangelho parcial ou adulterado. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Elas é que são a fonte desse evangelho. O próprio Cristo diz: analisemos as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmo é que testificam de mim, ele disse. Então nós precisamos nos voltar para as Escrituras, termos os olhos atentos sobre tudo aquilo que nós temos assistido, ouvido. Correspondem pela Escritura? São o evangelho pregado? Essas pregações apresentam que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia? Se não é, nós não devemos dar ouvido somente ao que vem das Escrituras, somente aquilo que é pregado das Escrituras. O próprio apóstolo, demonstrando a gravidade que é isso, ele diz que ainda que um anjo, tratando de uma situação impossível, ainda que um anjo viesse do céu e nos pregasse um outro evangelho que não é esse, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, que seja afastado, que não seja considerado, porque as Escrituras é que nos mostram o evangelho. Então nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Outra coisa que nós precisamos aplicar em nossa vida, por essa mensagem, é compreendermos a gravidade dos nossos pecados, meus irmãos. Nós devemos analisar a nossa vida. Nós temos tratado os nossos pecados com a devida seriedade? Nós não temos brincado com isso? Nós talvez não temos nem conseguido vê-los como graves. É porque nós estamos afastados das Escrituras. Nós estamos afastados do evangelho, nós estamos afastados do Senhor. O que está acontecendo conosco, meus irmãos? Que tão facilmente temos aceitado o pecado na nossa vida, que tão inadvertidamente nós deixamos ele vir e criar morada, e criar suas raízes, e endurecer o nosso coração, para depois falarmos que não sabemos o que aconteceu. Olha quão graves são os nossos pecados. Quando a gente olha para aquela cruz e vemos o perdão que Deus nos deu por meio de Cristo, não é
para agora irmos pecar, pelo contrário, é para considerarmos, meu Deus, quão terrível é o meu pecado. O Filho de Deus passou por isso, por causa desse meu pecado. O próprio Filho de Deus, santo e imaculado como é, recebeu esse castigo mais terrível, por causa desse pecado que é terrível. E os nossos olhos viram apenas a parte mais leve, vamos dizer assim, porque nós não vimos Deus derramando a sua ira sobre o seu Filho. Nós vimos apenas os castigos físicos que ele recebeu, mas a parte mais tenebrosa, o próprio Deus privou de alguém ver, porque não seria possível suportarmos ver a ira de Deus derramada em sua totalidade sobre o seu próprio Filho. Então devemos considerar os nossos pecados como eles devem ser considerados, com gravidade, com seriedade, e que fujamos deles, que lutemos contra eles, que possamos limpar a nossa vida diante do Senhor. Devemos relembrar também do tamanho do amor de Deus expresso aqui a nós, que nos constranja, que nos ensine como amar as pessoas também, que nos mostre como as pessoas dependem desse Evangelho, precisam de saber desse Evangelho, precisam de saber desse amor de Deus, precisam conhecer essa grande verdade que as Escrituras nos anunciam. É o maior amor que eles podem ouvir falar na sua vida, é o amor de Deus expresso naquela cruz. O espetáculo do amor de Deus foi aquela cruz. Por isso nós devemos proclamar esse amor, nos confiar a esse amor, nos agarrar a esse amor, para enfrentarmos tudo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, na nossa vida. E em último lugar, você que talvez não tem toda a clareza se esse Evangelho já te alcançou, se você já entregou a sua vida para Cristo, considere o que ele diz aqui, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nos substitui diante de Deus. É isso que nos justifica diante do Senhor. O sacrifício do seu próprio Filho não é o que eu faço. Nunca conseguirei fazer coisas tão boas a ponto de agradar a Deus. Eu devo depositar a minha confiança da minha salvação totalmente no que Cristo fez. Ele morreu pelos nossos pecados. Somente Ele, não existe mais ninguém que fez isso. Nem Maria, nem qualquer nome que seja levantado, nem qualquer profeta, nem qualquer grande pregador, nem qualquer pessoa nessa história, a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. A única forma de sermos perdoados pelos nossos pecados é naquilo que Cristo fez por nós. Todos nós que nos entregamos a Cristo, os nossos pecados foram punidos nele. A justiça de Deus foi satisfeita nele. Todos aqueles que não se entregarem a Cristo durante a sua vida receberão em si mesmo a justiça de Deus derramada. Pagarão eles mesmos, o castigo, o preço do seu próprio pecado. Receberão em si a ira de Deus derramada sobre ele eternamente. Portanto, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não deixe para amanhã. Ouça o que o Evangelho diz, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a única esperança de nós vencermos a morte eterna também, a vitória que o próprio Cristo já teve sobre ela. Então, considere isso. Se você ainda não entregou-se a Cristo, entregue-se a Cristo. Procure algum irmão da igreja, para que possamos te ajudar a ficar mais firmado nisso, a conhecer melhor essa história, porque aqui está só um pequeno resumo do Evangelho, mas venha caminhar conosco. Estamos ainda imperfeitos, mas no caminho daquele que vai nos aperfeiçoar, no caminho daquele que vai nos dar a vida eterna. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Meu Paizão, exaltado seja o Senhor por essa obra espetacular que o Senhor fez, tão tenebrosa, teu próprio Filho recebendo ali a sua ira, e tão maravilhosa, porque nos redimiu das trevas, porque nos redime do escuro onde não há esperança, mas nos dá uma esperança viva agora da vida eterna. Por isso eu lhe engrandeço. Aqueles irmãos que estão nos ouvindo agora e que o Senhor tem falado ao coração deles para que se entreguem a Cristo, que o Senhor possa firmar o coração deles nesse caminho, nessa palavra,
nesse evangelho do Senhor, meu Pai. E que o Senhor repreenda, Deus, toda tentativa de adulterar esse evangelho no meio da tua igreja, toda tentativa de tirar uma parte dele para que tudo se pereça e nos mantenha firmado no verdadeiro evangelho, simples e puro, como o Senhor viveu e pregou a nós, meu Pai. Por isso eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigadão a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Fica o convite para continuar conosco aí durante a semana. Na terça-feira nós temos uma live às 19h30 e no domingo que vem, pela manhã às 9 horas e agora à noite às 19 horas, todo domingo. Nós estamos aqui para cultuar e para exaltar o nosso Senhor. Deixa eu só dar um parabéns aqui, antes de encerrar, para os nossos adolescentes. Hoje, dia do adolescente presbiteriano. Tanto meus parabéns, quanto a minha oração a Deus, para que fiquem firmes, cada vez mais perto do Senhor. Amém? Abração e tenhamos uma boa semana.